2025. Esses preços, aliás, essas cotações aí são talvez as melhores registradas esse ano, ou ainda longe do ideal, ou daquilo que realmente o mercado tem precificado, Lamir? Olha, Sérgio, ele está dentro dos bons momentos aí em algumas semanas, né? Ele está melhorando, está distante do sonho do produtor, né? O produtor esperava ver trigo perto de $7 o bushel, ainda está longe disso, né? Mas ele está caminhando forte aí para rumo dos $6. $6 com um prêmio internacional bastante forte, ele dá a condição do produtor brasileiro ter boa remuneração no trigo, né? Então, o trigo segue evoluindo, que eu já citei no começo, né? O trigo, hoje ele está muito lastreado na menor oferta de países importantes aí, que é a Rússia, o maior exportador, provavelmente vai ter menos trigo para exportar do mundo, né? A Ucrânia, grande exportadora, fica ali em terceiro, quarto lugar entre os exportadores, também com menos trigo para ser exportado. A União Europeia, tendo a Alemanha como grande produtora, com a safra 15% menor, vai ter menos trigo para exportar. E nos Estados Unidos, a colheita está indo para a reta final, ó. O trigo com 70% colhido por lá, então já também safra indo para o final nos Estados Unidos, e automaticamente é argumento de reação, o mercado é de crescimento, porque trigo, ele tem indicativo que a safra, a colheita, a produção vai ser menor do que o consumo mundial, mas isso já é o terceiro ano seguido, então vai ter queda de estoque, e automaticamente isso vai dando suporte para as cotações do ano de 2025 serem mais favoráveis que 2024, sinalizando que nós estamos saindo daí da bacia das almas, do fundo do poço, para o trigo também, para entrar numa condição melhor agora, nesse final de 2024 para 2025, que deve ser um ano melhor para trigo do que já está sendo agora, né, Sérgio? Bom, de alguma forma, o produtor ele não só fica com milho na produção, né? Ele tem outras culturas, né? Até porque muita gente reclamando, falando, o preço vai permanecer, vai ficar muito barato. É lógico que tem que levar em consideração que o milho também, aqui no Brasil, não é de uma safra apenas, né? São várias, né? Isso deve ser levado em consideração na hora da formação do preço e até mesmo da disponibilidade, não, Vlamir? Com relação a trigo e milho, ambos estão com cotação bastante baixa aí para o produtor no mundo inteiro, não é só aqui, não. O produtor do Paraná está colhendo trigo agora, nesse momento, e reclamando que o preço do trigo está baixo. A grande questão é que trigo é uma cultura aqui no Brasil que tem uma liquidez baixa, não tem comprador, os moinhos compram da mão para a boca. E aí nós dependemos de exportação, às vezes, de dar mais volume de exportação, dependemos do comprador vir a campo, porque se o produtor tiver para ir para vender, ele normalmente não consegue uma cotação, principalmente no período de colheita, né? E agora é colheita já no norte, noroeste, centro-oeste, na parte mais do meio do Paraná para cima, né? É colheita de trigo, e normalmente colheita é complicado porque tem a oferta grande e os compradores de moinho levam da mão para a boca. E daí nessa hora a cotação é sempre desfavorável para o produtor. O ideal é o produtor colher e segurar para vender mais tarde. No caso do trigo, normalmente isso funciona melhor. Bom, daqui a pouco, inclusive, Marisa Stuani, lá do entorno, do Distrito Federal, vai trazer algumas imagens para a gente, porque ela tem uma área de trigo lá e uma preocupação muito grande, porque está muito seco, né? Ela tem medo que esses incêndios que estão ocorrendo em várias regiões, inclusive no entorno do Distrito Federal, possa causar problemas para ela. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações. Aliás, a palhada que fica aí depois da colheita do trigo em algumas regiões é a principal alternativa, é o principal insumo, por dizer assim, para a próxima safra que vem por aí, né? Proteger essas palhadas e até mesmo aproveitar essas palhadas é o grande segredo de uma safra com produtividade até um pouco melhor, não, Brandalize? Exatamente, a palhada do trigo, eu acredito, eu considero a melhor palhada que tem para fazer uma base para um plantio da safra de verão na sequência de uma soja, por exemplo. Então ela dá uma massa muito boa, dá um colchão de excelente qualidade, e quando o trigo está pronto, ele colhe, ele está totalmente seco, né? Aquela condição de palhada mesmo que serve aquele colchão, colchão térmico, né? É o ideal. Depois vem a chuva, segura a umidade. É por isso que o produtor tem que estar com muito cuidado para esse tempo extremamente seco aí, para não deixar um fogo chegar e perder toda uma palhada, que depois ele demora anos para recuperar todo
o que ele perde aí na condição. Ali, você citou, ao entorno de Brasília tem uma área crescente de trigo, e nesse momento o trigo todo ali já está na fase de maturação também. Então, e ele está seco, né? Então, qualquer faísca, qualquer fogo acaba queimando não só a palhada, como queimando o trigo. Vou dar um exemplo que aconteceu lá, se eu não estou enganado, 2003, eu acho, se eu não me engano, isso faz uns 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, aconteceu um dos picos da soja, que ela subiu acima de $18 o bushel lá em Chicago, justamente pelo trigo, porque o fogo lá no leste europeu pegou a Ucrânia, pegou os países do leste e pegou principalmente a Rússia. O fogo queimou mais de 10 milhões de hectares de trigo, com o trigo na fase de maturação. E aí disparou a cotação do trigo, puxou farelo, puxou soja, puxou milho, justamente porque os países do leste europeu, na safra sequência, não tinham trigo para exportar. Isso é o problema do fogo, né? Eles também têm esse risco. Agora começou a secar por lá, também estão com medo, né? Porque as lavouras estão no campo, a guerra está fluindo, existe às vezes um drone que joga um míssil, a coisa, pega fogo na plantação e com o tempo seco, aí dispara e não consegue mais segurar em cima da palhada. Eles estão com sorte que as temperaturas não estão altas por lá, mas ainda estão na fase do verão deles lá, né? Então, essa condição de risco eles também têm. Nós estamos nesse ano numa situação pior do que o ano passado, é um risco grande, muito seco, e tem que tomar cuidado, não dá para descuidar. Se o produtor vê que tem risco, faz um acero aí para se proteger. Tá certo. Vlamir Brandalize, obrigado pela participação, até amanhã, deixando aqui um abraço para o João Batista Olive também, né, que está acompanhando, está lá, né, ligadão na programação, na casa dele lá, Mato Dentro, acompanhando detalhes do que está acontecendo aqui no programa No Tempo e Dinheiro dessa tarde. É isso aí, Joãozinho, toma aquela pinguinha com guaco aí que também ajuda. Até amanhã, um grande abraço. Um abraço, até mais.